Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais importantes e talvez uma das mais confusas de Jesus a respeito da lei. É uma ideia que, quando a gente entende, vira uma chave na nossa forma de ver as regras e principalmente os nossos relacionamentos. Então, tá aqui a frase que dá o pontapé inicial em tudo. Jesus fala, não vim abolir, mas cumprir. E aí fica a pergunta, né? O que exatamente significa cumprir a lei? Porque, com certeza, é algo muito maior do que simplesmente seguir uma lista de regras. Bom, para a gente conseguir entender a solução que Jesus traz, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender qual era o problema daquela época. A orientação divina, que começou de um jeito bem simples, com 10 regrinhas básicas, acabou virando um verdadeiro labirinto, super complexo criado pelos homens. Olha só que jornada! Tudo começou lá atrás, com os 10 mandamentos, um guia básico para organizar a vida em sociedade. Só que aí, o tempo foi passando e as pessoas foram criando mais e mais regras em cima daquelas originais. O resultado? Na época de Jesus, aqueles 10 mandamentos iniciais tinham virado, pasmem, 613 leis diferentes. E qual foi a consequência disso tudo? Uma cultura onde as pessoas viviam com medo, um pavor constante de quebrar alguma regra. O foco mudou completamente, deixou de ser sobre a intenção, sobre o porquê da lei existir e virou uma obediência cega, um seguir por seguir, sem nem parar para pensar no motivo. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar o problema na prática. É de uma confissão, né? A pessoa chega e fala o ato que ela cometeu. Ela não está confessando a falta de amor, a distância de Deus que aquela falta representou. Não. A preocupação dela é com a regra que foi quebrada e não com o relacionamento que a regra deveria proteger. Então, nesse cenário de um monte de regra e um monte de medo, vem Jesus e apresenta a solução. E é uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical de perspectiva. A gente precisa sair da obediência por fora e ir para um entendimento por dentro. Então, o que é esse tal de pleno cumprimento? É exatamente isso aqui. É parar de perguntar o que eu tenho que fazer e começar a perguntar por que eu faço isso. Significa entender o propósito de verdade e agir por amor e não mais por medo de um castigo. Vamos pegar um exemplo prático para ficar bem claro. A regra, não cometer adultério. Ok, quem age pelo medo pensa, puxa, quebrei um mandamento, estou em falta. Agora, quem entende o pleno cumprimento tem uma visão muito mais profunda. Eu fui infiel a uma promessa que eu fiz de livre vontade para uma pessoa. Percebe a diferença? A lei deixa de ser uma regra fria e passa a fazer parte de uma relação. E aí é que está o perigo. Quando não se entende o porquê, a gente acaba passando para frente só a casca da regra. Uma regra vazia. É o famoso caso do pai ou da mãe que fala, você tem que ir à missa porque eu estou mandando. Isso não inspira ninguém. Não ensina o verdadeiro sentido da coisa. Certo? Então a gente já viu a diferença entre só seguir a lei e cumprir a lei de verdade. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque no fundo, a gente está falando de uma coisa central. O que é que nos move? É o amor ou é o medo? Olha só esse contraste. É preto no branco. A mesmíssima ação pode ser sentida de jeitos totalmente diferentes. Se a gente age por medo, nossa, vira um fardo, uma obrigação pesada que causa ansiedade. Agora, quando a mesma atitude vem do amor, a história muda completamente. Vira uma escolha livre, algo que traz satisfação, que traz paz. E isso tudo nos leva a uma questão super atual, uma preocupação que se ouve muito hoje em dia. Com esse movimento de mais gente voltando para as igrejas, qual será a motivação real por trás disso? É um desejo genuíno de se aproximar de Deus, por amor? Ou será que é o puro medo do inferno? E para amarrar essa ideia, tem essa frase de São Paulo que é perfeita. Resume tudo de forma simples e direta. Onde existe amor de verdade, não sobra espaço para o medo. Um simplesmente expulsa o outro. Bom, e para a gente fechar nosso papo de hoje, a ideia é transformar tudo isso que a gente conversou aqui numa reflexão bem pessoal, para cada um levar consigo. E a pergunta é essa, bem direta. Se a vida fosse uma escolha entre duas filas, em qual delas a gente estaria? Na fila dos que agem por amor ou na fila dos que agem por medo? Porque no fim das contas, a resposta para essa pergunta pode ser a chave para dar sentido a tudo.